Disseram a você que perdoar sempre e ser uma pessoa pacificadora seria o seu escudo contra o mundo. Mentiram. Na psicologia analítica, engolir ofensas com um sorriso no rosto não é uma virtude moral elevada. É um convite aberto, escrito com sangue, para que os manipuladores devorem a sua sanidade. Ser inofensivo em um cenário que testa os seus limites todos os dias não faz de você um santo. Faz de você uma presa fácil. A sua bondade se tornou o seu maior ponto cego. Eu sei perfeitamente como seu corpo se sente agora. A culpa não é sua por ter acreditado nessa armadilha, mas o preço cobrado é cruel. Se você desligar este vídeo agora, amanhã o roteiro será o mesmo. Você vai ceder mais um limite no trabalho, vai forçar uma risada diante de uma piada desrespeitosa na família, e à noite o pico de cortisol não vai deixar você dormir. A dor de hoje é o juro altíssimo cobrado pela nossa própria paralisação de ontem. Mas existe uma saída estrutural, e ela não envolve conselhos fúteis sobre positividade tóxica. O psiquiatra suíço Carl Jung nos entregou o mapa definitivo para essa fuga: o processo de individuação. É uma verdadeira alquimia mental. Nós vamos descer até o porão da sua psique, encontrar essa agressividade que você reprimiu por décadas, domá-la e transformá-la no cálculo frio e exato que vai impedir que qualquer pessoa volte a pisar em você. Madrugada, 3 da manhã. Você está deitado no escuro, com os olhos fixos no teto, enquanto o sono se recusa a vir. Em vez de descansar, a sua mente repassa, como um disco arranhado, um diálogo que aconteceu há algumas horas, ou talvez há anos. O nó na garganta aperta. Você pensa em todas as respostas brilhantes, duras e definitivas que poderia ter dado. Mas na hora exata, quando a afronta aconteceu, a sua voz sumiu. Você simplesmente travou e sorriu. Sinta esse vazio no estômago agora. Eu estou aqui para te dizer que essa tristeza pesada que te arrasta para baixo não é uma depressão ou uma falha irremediável de caráter. É repressão pura. Você passou a vida inteira sendo treinado para se encolher, para manter a paz dos outros às custas da sua própria guerra interna. Mas a dor que você sente não é um defeito de fábrica no seu cérebro. É um alarme de incêndio biológico e espiritual gritando por socorro. Esse alarme grita porque a sua persona, a máscara social da pessoa eternamente compreensiva e complacente, engoliu a sua identidade real. Jung explicou que nós criamos essa fachada maleável para sermos aceitos na infância. Mas o que era um mecanismo de sobrevivência se tornou uma prisão de segurança máxima. Você está tão obcecado em não decepcionar as expectativas alheias que acabou aniquilando a única pessoa que deveria proteger visceralmente. É aqui que entra o conceito mais temido e mal compreendido da psicologia profunda: a sombra. Disseram a você que a sua sombra carrega apenas desejos sujos e monstruosidades morais. Isso é uma grande mentira. A sua sombra guarda a sua capacidade inata de defesa, a sua indignação feroz e a sua força bruta. É o seu sistema imunológico psicológico que foi podado severamente sob a promessa de que indivíduos inofensivos e quietos herdam o paraíso. Ao renegar e tentar amputar a sua própria sombra, você sofre de um vazamento crônico e devastador de libido, que para a psicanálise junguiana não é apenas energia sexual, mas a sua energia vital pulsante. Aquela apatia esmagadora que você sente ao acordar, a falta de vontade motora para encarar o dia, não é preguiça. É o custo energético insustentável de manter o seu monstro interior acorrentado, com pavor de quem você seria se o deixasse respirar. E é exatamente essa constatação que nos leva ao ponto central da sua libertação psicológica. Respire fundo e observe a própria fadiga que carrega nos ombros neste exato segundo. E se eu disser que a sua exaustão mental crônica não vem do excesso de trabalho,
da rotina punitiva ou das contas a pagar. E se ela vier da força titânica que você gasta todos os malditos dias para esconder do mundo o seu lado mais perigoso e implacável? Essa energia monstruosa que você gasta para segurar a própria força tem um cenário exato onde ela sangra. Sexta-feira, 18 horas, em uma agência de publicidade no coração de São Paulo. O escritório já está quase deserto. As luzes começam a se apagar, mas Tiago continua lá, com os olhos vidrados na tela brilhante, digitando compulsivamente. O ar-condicionado frio parece congelar o nó na garganta que ele engoliu horas antes, quando o chefe despejou o próprio trabalho em sua mesa e saiu para o happy hour rindo alto. Tiago sente os ombros pesarem, carregando o trabalho de 3 pessoas há 5 anos. Para abafar a humilhação, ele repete um mantra anestésico. Eu sou superior a isso. Não vou me rebaixar. O meu sacrifício heróico será recompensado no final. E é exatamente neste ponto de ruptura que eu preciso te perguntar. Por que a esperança de que o universo vai magicamente recompensar a sua bondade é a mentira mais destrutiva que você conta a si mesmo para não precisar entrar em combate? A resposta para isso reside na mesma armadilha mental que começamos a desmontar. Tiago não é apenas um funcionário sobrecarregado. Ele é um refém da sua própria máscara. Na psicologia analítica, nós chamamos esse estado de inflação da persona. É um momento trágico em que você se identifica tanto com o papel do salvador indispensável, da pessoa que resolve tudo e não reclama, que prefere a destruição total do próprio corpo à terrível possibilidade de desagradar a autoridade. Essa máscara inflada anestesia a percepção do abuso cotidiano. O nó na garganta de Tiago não é tristeza. É a indignação visceral do corpo que está sendo mutilada pelo intelecto. Ele acha que está demonstrando resiliência ao suportar o chefe que rouba suas ideias nas reuniões, mas, na verdade, está cometendo um assassinato silencioso contra a própria identidade. A submissão disfarçada de competência é o veneno exato que garante a insônia que o consumirá naquela mesma noite. Nós fomos programados para camuflar a covardia com palavras nobres. O medo paralisante do conflito é frequentemente mascarado como uma forma de superioridade moral. Dizemos a nós mesmos que somos muito evoluídos para entrar em brigas, que perdoar é o certo e que o silêncio é a melhor resposta para a ignorância. Mas eu quero que você seja brutalmente honesto agora. Esse silêncio não nasce da virtude intocável, ele nasce do terror absoluto da rejeição e do abandono. Eu sei que ouvir isso dói, e dói profundamente, porque expõe a ferida que você tentou proteger a vida toda. Você sorriu, concordou e cedeu o seu espaço porque acreditava que essa era a única maneira de garantir que não seria descartado do grupo. Não se culpe por ter desenvolvido essa defesa, mas entenda que, ao entregar as suas armas e se recusar a lutar, você não está comprando a paz. Você está apenas estendendo um tapete vermelho para quem está disposto a devorar a sua essência. A natureza psíquica não tolera esse desequilíbrio e opera sob uma regra implacável que Carl Jung chamou de enantiodromia, a lei oculta de que tudo se transforma violentamente em seu oposto. Isso significa que reprimir a sua agressividade natural não torna sua vida mais segura, pelo contrário. A passividade extrema de Tiago não atrai o respeito do chefe e não gera tranquilidade. Ela age como um farol luminoso que atrai predadores corporativos e narcisistas farejadores de limites fracos. Enquanto você continuar acreditando que ser o bom moço vai impedir que as pessoas te machuquem, a enantiodromia vai provar o oposto, trazendo cada vez mais abusadores para o seu convívio íntimo e profissional. Eles sentem o cheiro do medo e sabem exatamente quem não vai revidar o golpe. O chefe de Tiago não lhe dá mais trabalho porque ele é o mais competente, mas porque ele é o único que nunca vai mostrar os dentes. A bondade incondicional tornou-se o seu maior ponto cego.
Essa dinâmica cruel não se limita apenas às paredes de gesso de um escritório corporativo, onde a carreira é feita de humilhações silenciosas. Essa ausência de limites vazou para a estrutura fundamental da sua vida. Quando o monstro interior é trancado no porão, o seu instinto de autopreservação morre junto com ele. E o que acontece na agência de publicidade na sexta-feira à noite é apenas um ensaio para o verdadeiro massacre que ocorre no ambiente onde você deveria se sentir mais seguro. O verdadeiro massacre não acontece com uma arma, mas entre o som dos talheres e as risadas da sua própria família. É o churrasco de domingo na casa de Letícia. O marido acaba de fazer uma piada cruel sobre o corpo dela, cuidadosamente disfarçada de brincadeira íntima. O rosto queima de vergonha. Ela aperta o garfo com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Mas o que ela faz? Força um sorriso educado, levanta-se devagar e se refugia na cozinha para chorar, em absoluto silêncio. Essa fuga solitária para o azulejo frio da cozinha é a lei da reversão cobrando seu preço dentro da sua própria casa. Vemos o silêncio de Letícia como um ato de preservação da paz familiar. Mas eu preciso que você enfrente uma verdade desconfortável agora. O paradoxo é brutal. Você já parou para pensar que o seu silêncio condescendente é exatamente o combustível que valida e alimenta a crueldade do seu abusador? A sua tentativa de não estragar a festa garante a sua própria destruição. Na psicologia analítica de Jung, compreendemos que quando você se recusa a expressar o seu poder pessoal, a sua psique ejeta essa força para o mundo exterior. É um mecanismo de projeção que funciona às avessas. Letícia sente pavor do próprio monstro, do direito de se defender e causar um confronto. Então, inconscientemente, ela projeta no marido abusivo toda a autoridade e a agressividade que ela mesma tem um medo paralisante de acessar dentro da própria estrutura mental. Ao amputar a sua capacidade de combate, você terceiriza sua ferocidade para os predadores ao seu redor. O marido se alimenta da autoridade que Letícia se recusa a usar. Cada vez que ela engole o choro e limpa a mesa como se nada tivesse acontecido, ela envia uma mensagem biológica de submissão. O agressor, percebendo a ausência da sombra protetora dela, avança impunemente e ocupa o espaço da sua identidade que foi dolorosamente cedido para manter as aparências. É aqui que a alquimia sombria acontece no corpo de quem sofre calado. Engolir o abuso não apaga a sua raiva, porque a energia psíquica é indestrutível. Ela apenas muda de direção. Aquela tristeza profunda que Letícia sente escorada na pia da cozinha não é verdadeira passividade emocional. É a sua agressividade natural que, estritamente impedida pelas regras morais de atacar o marido lá fora, dá meia volta e começa a devorar a sua própria autoestima pelo lado de dentro. O que chamamos de exaustão emocional é, muitas vezes, uma doença autoimune da psique. A indignação legítima que deveria desarmar quem te machuca passa a atacar a sua própria sanidade. Cada piada engolida se converte em ansiedade crônica, ou num cansaço que nenhuma noite de sono cura. Você não está desaparecendo da sua vida por fraqueza, mas porque gasta uma força titânica, apenas para manter a sua defesa natural acorrentada. Eu sei o quanto essa paralisia machuca. Se você já engoliu um choro na cozinha para não estragar a paz dos outros, enquanto a sua própria paz era destruída, deixe um like e inscreva-se no canal agora. Não encare isso como um clique qualquer, mas como um pacto de que a partir de hoje nós vamos mudar essa narrativa juntos. Comente aqui embaixo qual foi a última vez que você sorriu quando precisava mostrar os dentes. Você não precisa mais carregar esse veneno isolado no escuro. É preciso muita coragem para olhar no espelho e admitir que fomos cúmplices do nosso próprio massacre afetivo. Mas essa admissão nua e crua é o primeiro estágio da cura. A dor de Letícia no churrasco de família e a humilhação silenciosa de Tiago no trabalho são sintomas de uma personalidade dividida. Para resgatar essa energia vital roubada,
precisaremos descer ao porão da mente. É lá que a verdadeira alquimia começa. E é lá que o seu cálculo frio será forjado. Você finalmente fechou a porta do quarto e a casa mergulhou no silêncio. Sem as luzes artificiais e sem as demandas urgentes do trabalho ou da família, sobra apenas o eco da sua própria respiração. É aqui, na escuridão nua e crua, que as desculpas perdem a validade. O ressentimento que você engoliu durante o dia inteiro começa a borbulhar no centro do peito como um veneno espesso. Não tente fugir dessa sensação ligando a tela do celular. Apenas sinta a textura dessa angústia. Esse porão escuro da sua mente não é um lugar de castigo, mas o laboratório secreto onde a verdadeira mudança ocorre. Nós passamos a vida inteira fugindo dessa sala isolada porque temos pavor de encarar os monstros que criamos através da nossa própria submissão contínua. A dor que pulsa nas suas têmporas agora é o sintoma de uma identidade estilhaçada. Mas lembre-se do nosso pacto. Essa agonia não é o fim da linha, é o material bruto que precisamos para trabalhar. O que nos leva a uma encruzilhada brutal. Uma pergunta que separa as eternas vítimas dos donos do próprio destino. Qual é a diferença fundamental entre um vilão explosivo que perde a razão e um estrategista frio que vence a guerra sem sequer levantar a voz? Ambos sentem exatamente a mesma fúria fervendo no sangue. Mas enquanto o primeiro é escravizado por ela, o segundo aprendeu a arte oculta de domar esse fogo e direcioná-lo com uma precisão cirúrgica. Carl Jung percebeu que a cura profunda não se parece com um retiro espiritual ensolarado. Ele mergulhou nos textos da antiga alquimia, não como quem estuda uma química primitiva e literal, mas porque viu ali a cartografia exata da transformação psíquica. A primeira e mais aterrorizante fase desse processo é chamada de nigredo, o apodrecimento, a escuridão total. É o estágio doloroso onde a matéria-prima precisa apodrecer para perder a sua forma velha e inútil. Aplicar a nigredo na sua vida cotidiana significa olhar no espelho sem qualquer anestesia moral. Exige aceitar, com uma franqueza dilacerante, a podridão da nossa própria covardia. Sim, dói admitir que permitimos a manipulação durante anos. Dói reconhecer que sorrimos quando deveríamos ter rosnado para nos proteger. Mas essa desconstrução implacável da sua antiga identidade inofensiva é o único pedágio aceitável para atravessar o inferno. Sem o apodrecimento da mentira, a verdade nunca germina. É nesse ponto exato que a maioria recua, aterrorizada com a falsa ideia de se tornar o monstro que tanto despreza. Mas integrar essa força visceral não significa se transformar em um psicopata que maltrata funcionários ou humilha a família no fim de semana. A verdadeira integração sombria é um ato de profunda dignidade humana. É parar de fingir que você não tem dentes e assumir a posse absoluta do seu próprio potencial destrutivo, tirando-o do inconsciente. Quando você reconhece e domina as garras da sua psique, algo paradoxal acontece. Você não sai arranhando as pessoas na rua de forma caótica. Pelo contrário, você alcança um estado de soberania silenciosa e inabalável. Você decide, conscientemente, manter os seus dentes afiados, mas devidamente embainhados. O agressor fareja essa mudança drástica de postura. Ele percebe que a porta, antes escancarada pela insegurança, agora está guardada por uma presença densa e intransponível. E assim nós chegamos ao ápice da grande obra alquímica, a transformação do chumbo pesado da sua dor no ouro refinado da sabedoria. Esse processo místico é, na prática cruel da vida adulta, a conversão da raiva quente e histérica em puro e absoluto cálculo frio. A raiva quente, aquela que queima o rosto quando somos desrespeitados, é uma energia vulnerável. Ela te faz chorar, gritar de forma desarticulada e, no fim das contas,
Entrega a razão de bandeja para o manipulador de plantão. O cálculo frio, por outro lado, é o superpoder de quem já atravessou a Nigredo e dominou a própria escuridão. Em vez de explodir e se desgastar emocionalmente, você engole aquela energia ardente e a congela imediatamente. O cálculo frio te transforma em um observador clínico da realidade. Ele te faz recolher informações em silêncio, mapear o comportamento previsível do agressor e antecipar o próximo golpe com a mente clara e os nervos de aço. É a serenidade aterradora de quem já não reage de forma impulsiva aos estímulos alheios, mas passa a ditar os termos de permanência no próprio território. Com essa postura alquímica firmemente instalada no centro do seu ser, a dinâmica do confronto muda de natureza. Você descobre que não precisa mais alterar o tom de voz, suar frio ou apresentar extensas planilhas de justificativas para defender o seu espaço físico ou mental. A força densa do cálculo frio te permite olhar fixamente nos olhos de quem tenta te invadir e desferir um limite absoluto, sem piscar o olho e sem sentir um único pingo de culpa cristã. É um instante milagroso em que a sua vulnerabilidade crônica deixa de ser uma ferida aberta, exposta ao tempo, e se torna uma muralha de concreto armado. O chumbo da submissão virou o ouro da estratégia, e você, finalmente, deixou de ser um alvo fácil. Quando essa muralha de concreto armado finalmente se ergue na sua psique, a realidade física ao seu redor é forçada a se adaptar. Não estamos mais falando sobre teorias abstratas, mas sobre aquela exata sexta-feira na agência. O relógio marca 18 horas e o escritório está quase vazio. O chefe se aproxima da mesa do Tiago com a velha arrogância e mais uma pilha de urgências. Mas a atmosfera na sala já não é a mesma. O chumbo virou ouro e o alvo fácil desapareceu. O chefe espera o sorriso submisso habitual, a concordância rápida, a postura de quem carrega a culpa do mundo nas costas. Mas o Tiago não sorri. Ele olha o superior diretamente nos olhos, sustenta o peso daquele contato visual com uma respiração serena e diz: "Eu não vou poder pegar isso. Meu expediente acaba em 20 minutos." O silêncio que se segue é ensurdecedor. A roda do abuso parou de girar. É exatamente neste milésimo de segundo que nos deparamos com a barreira mais aterrorizante da recuperação da sua soberania. Por que o seu primeiro não seco, entregue sem justificativas extensas e sem desculpas ansiosas, soa para o seu corpo como uma verdadeira sentença de morte? A sua garganta seca, o coração acelera e o instinto grita que você será destruído. No entanto, é precisamente essa suposta morte que representa o seu primeiro fôlego de vida autêntica. Eu sei que atravessar essa barreira dói. Dói, porque a vida inteira ensinaram a você que estabelecer limites era sinônimo de egoísmo. Toda vez que você tenta se defender, o fantasma da rejeição sussurra no seu ouvido, prometendo que você será isolado. Mas entenda, esse pânico não é um sinal de que você está errando. É a prova física de que as velhas correntes estão finalmente se partindo. Você está suportando a pressão alquímica necessária para renascer. Esse choque somático que o Tiago suporta na cadeira é o que a teoria analítica chama de função transcendente. Ela ocorre no exato instante em que a máscara frágil da sua persona é fundida com a energia vulcânica da sombra inconsciente, gerando uma terceira força, soberana e indestrutível. Veja que ele não precisou gritar ou quebrar a mesa da agência. Ele canalizou a densidade pesada dessa raiva curada para ancorar a própria voz na realidade. Quando você opera a partir dessa nova estrutura mental, o agressor entra em colapso. O chefe narcisista sobrevive explorando a sua previsibilidade emocional. Ao alterar as regras do jogo e impor um limite sem uma gota de culpa, o Tiago asfixiou a dinâmica abusiva. A falta de medo na resposta dele, a aplicação cirúrgica do cálculo frio, cortou o suprimento narcísico pela raiz. Não sobrou nada para o predador consumir, a não ser o próprio constrangimento.
O chefe engole a seco e recua. Ele não fez isso por ter tido uma súbita crise de consciência ética, mas porque o seu instinto animal reconheceu um território impenetrável. E é aqui que você precisa reformular o seu entendimento sobre a liberdade. A verdadeira paz mental nunca nascerá da fantasia ingênua de que um dia você viverá em uma redoma de vidro, isolado de pessoas tóxicas ou chefes tiranos. O mundo lá fora continuará exatamente o mesmo. O alívio genuíno brota da certeza visceral de que, se qualquer indivíduo tentar invadir o seu espaço, você tem os recursos para destruí-lo de forma clínica e implacável. O seu monstro não está mais sedado pelas regras de etiqueta. Ele respira com você, alerta e domado. A partir de hoje, você não reza para não ser atacado. Você caminha com a tranquilidade aterrorizante de quem sabe que qualquer ataque será inútil contra a sua cidadela interior. Esse é o verdadeiro triunfo do processo de individuação. Você deixou de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o roteirista frio do próprio destino. A exaustão mental crônica começa a desaparecer não porque você tirou férias, mas porque a sua energia vital não está mais sendo drenada para conter o seu próprio poder. Você aceitou a sua escuridão, e essa mesma escuridão, paradoxalmente, foi a única força capaz de trazer a luz de volta à sua vida. O silêncio sufocante daquela cozinha e a tensão corporativa ficaram no passado. Tiago e Letícia foram apenas espelhos, mas agora o foco se volta inteiramente para você. Enquanto você caminha pelas ruas da sua cidade, sentindo o peso firme dos próprios passos, percebe que o mundo ao redor não ficou mais brando ou romântico. O caos continua lá fora. Mas algo definitivo mudou sob a sua pele. Você, finalmente, tornou-se perigoso para qualquer um que ouse cruzar a sua fronteira. Entre ser uma pessoa inofensiva e ser uma pessoa completa, por que a completude é o único caminho que não termina em humilhação? A resposta está no cerne do processo que Carl Jung chamou de individuação. Não se trata de alcançar uma santidade estéril, mas de atingir a totalidade absoluta, o encontro com o seu si mesmo. A regra inquebrável da psique é uma só. A árvore cujos galhos desejam tocar os céus iluminados precisa ter raízes fortes e sombrias que desçam até as profundezas do inferno. Você sobreviveu até aqui usando a bondade como um escudo. Mas o ser humano só encontra a sua força verdadeira quando abandona a fantasia infantil de ser resgatado pelo mundo. Ninguém virá salvar você. Ao assumir a autoria da sua agressividade estratégica, você não cometeu um pecado. Você forjou a própria cura. A partir de hoje, a sua empatia deixa de ser uma obrigação servil e se torna um privilégio altíssimo, reservado de forma exclusiva para aqueles que provam respeitar a sua integridade. Pense na energia vital colossal que você desperdiçou durante anos, apenas para manter a sua própria sombra sedada. Todo aquele choro engolido e a insônia encharcada de ressentimento chegaram ao fim. A dor foi transmutada na forja da alquimia mental, e agora é o combustível da sua clareza. O poço da angústia secou. O que restou no lugar dele é uma estrutura de aço, uma fortaleza intransponível, onde a culpa e a manipulação de terceiros não possuem mais nenhuma autorização de entrada. Nós chegamos ao fim dessa jornada, mas este é apenas o primeiro segundo da sua nova realidade. É necessário materializar essa mudança estrutural. Vá até os comentários agora mesmo e cele este compromisso inquebrável com seu próprio poder. Escreva a seguinte frase: eu integro a minha sombra e assumo o comando. Faça desse ato o seu novo acordo definitivo com a vida. E se esta análise destrancou as suas correntes, inscreva-se no canal para não perder esta fonte de força.
Você finalmente abraçou a totalidade de quem você é. A luz da sua ética e a escuridão da sua defesa agora caminham juntas, forjando o indivíduo absoluto, indivisível e ferozmente livre. Não há mais do que se esconder, pois o predador interno que você tanto temia é a exata força que manterá você de pé no meio do caos. Respire fundo. Desfrute do silêncio dessa paz soberana e assuma o leme do seu destino. Fim de transmissão.